ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV, no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, a lição de número 13, que tem como tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, está escrito assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 12 e depois versículos 17 a 21. A nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos e o primeiro dela é mostrar o legado de fé de Abraão, segundo, explicar o legado de Isaque e terceiro, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Hoje, para comentar essa lição, conosco está aqui o irmão Wander e a irmã Norma, esse casal abençoado que é aqui do Tempo Central, ambos professores de classes aqui do nosso Tempo Central. Bem-vindo, irmão Wander, bem-vindo, irmã Norma. É muito bom tê-los aqui conosco para comentar essa lição, a última lição do trimestre. E é uma lição boa, né? Muito boa. Muito Paz do Senhor Jesus, é uma lição abençoada e vamos aprender mais. Muito boa lição. Norma, nós estamos vindo aí de 12 lições. Nós começamos lá na lição de número 1 falando dos patriarcas e começamos lá em Abraão, a chamada, lá no capítulo 12 e agora concluindo aí no capítulo 11 do escritor aos Hebreus, que tem ali praticamente, vamos falar ali pelo menos quase 30% falando desse patriarca Abraão e pega aí a sua descendência. E que lição boa, que trimestre maravilhoso, falando desse legado de fé, desses três patriarcas que são exemplos para nós hoje, né? Com certeza. Fiquei pensando, aliás, foi o motivo de eu ter escolhido, pedido ao Moisés para nós trabalharmos a lição de número 13. Porque nesse trimestre todinho, pastor, fiquei pensando na capa da revista, o que está escrito aqui. Homens dos quais o mundo não era digno. Por que esses homens não foram dignos, segundo o mundo, aliás, não era digno deles? E aí, a gente lendo, a gente passando por uma lição, passando por outras, estudando, veio alguma coisa à mente. Eu consegui entender que esses homens, eles não prenderam a vida deles às coisas deste mundo, mas eles pautaram as suas vidas nas promessas de Deus, almejando alcançar os céus, a pátria celestial. Foram homens que falharam, não foram homens perfeitos, falharam muito. E a Bíblia não omite isso. Mas ela também, a Bíblia, ela registra como, passo a passo, como esses homens foram crescendo, amadurecendo espiritualmente falando, até alcançarem a vida eterna. E ainda me veio o seguinte, que a Bíblia, ela registra de forma, Deus tratou, aliás, com esses homens, e a gente lê isso na Bíblia, de forma especial. Vocês concordam? O senhor concorda comigo? Concordo. Você Sim. concorda, professor? Mas o que me chama muito a atenção, e me faz até emocionar, que a Bíblia registrou esse tratamento que Deus teve com esses homens. Para quê? Para o nosso aprendizado, para nós aprendermos a relacionar com Deus através da história deles.
Não através deles, mas da história deles. E eu encontrei na Bíblia um versículo que corrobora com essa ideia, com esse meu pensamento, que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 4. Olha que riqueza de detalhe, como diz o pastor o presbítero Sebastião Ferreira. Pois tudo quanto outrora, ou seja, no passado, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fico maravilhado com a riqueza de detalhes, Movanda. Ontem mesmo eu tive oportunidade de na escola dominical, falar um pouquinho sobre hoje nós estamos vivendo numa época tão complicada quando se trata de ensino, porque nós chegamos àquela época que o apóstolo Paulo falou, dias difíceis, dias que se levantariam muitos mestres segundo os seus próprios ensinamentos. Então hoje, falar da palavra de Deus, quem fala da palavra, fala a verdade e defende, fala o que está escrito, ele vai sofrer um pouco com uma série de coisas novas que a gente está vendo por aí. Então, isso que a irmã Norma acabou de falar, que o que foi escrito outrora é para o nosso aprendizado, para a nossa experiência, mas também para a nossa esperança, isso é uma riqueza, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E não tem nada que está acima da palavra de Deus. E eu fico assim maravilhado, irmã Norma, que Deus, a palavra não omitiu os erros desses homens. Exatamente para a gente aprender, né? No Exército tem uma frase assim, que a gente aprende com o erro dos outros. Bom, Wander, falar de um legado de fé desse aí, e legado também, irmã Norma. Irmã Norma é professor de português e de carreira, pode ensinar para nós aqui sem sombra de dúvida, tá? Legado é algo que alguém deixou para a gente, né? Ele viveu e deixou, né? Pode falar que é quase igual uma herança? A pergunta é para mim? Pode falar que é quase igual uma herança? Me pegou desprevenida. Oh. Mas eu penso que vou tentar me lembrar. O legado não é uma herança. Uhum. O legado é mais espiritual, é mais interno. A herança, nós lembramos de coisas, de bens materiais. O legado, através do legado, nós nos lembramos de bens morais e espirituais. Haja vista, irmão Wander, homens dos quais o mundo não era digno, né? Com certeza, porque eu vejo todos eles, como os irmãos já falaram, que foram homens falhos, mas a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, por que fala que eles deixou um legado para o povo judeu, para a igreja e para os gentios, para todos nós. Um legado que a partir do momento que encontra com Cristo, tem mudança, tem uma transformação. E aí começa com Abraão, com a fé, que é um legado, hoje ele é conhecido como o pai da fé. Depois um homem de obediência, fé sem obediência também não resolve. Então ele mostrou com fé e obediência. E aí vem Isaque também, depois Jacó do mesmo jeito, quando encontra com o Senhor, tem também aquela transformação, e aí muda completamente. Então, fé e obediência. É o legado que eles deixaram para nós, para toda a humanidade. Legal esse negócio, gostei dessa trilogia, hein? Fé, obediência e transformação. Perfeito, irmã Norma. Muito legal. Fecha a lição, né? Muito legal. Vamos lá no nosso comentário, então, para a gente conseguir chegar lá no finalzinho da lição. É claro que você já sabe, nós estamos fazendo um apanhado da lição. Se você quiser estudar essa lição presencialmente, você está convidado a estar conosco em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus, espalhado por toda Caratinga e região. E aí sim, no próximo domingo, de 8 às 10, você pode estudar com a gente essa lição e você é muito bem-vindo em nosso meio. Introdução. Com essa lição encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor,
e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Já fizemos um apanhado aí do que viemos e a palavra-chave da nossa lição de hoje é reconciliação. Exatamente que tudo começa naquela aliança ali com Abraão, entre Deus e Abraão, e Deus promete a Abraão uma descendência farta, uma descendência numerosa, e Deus faz um pacto com Abraão, há uma reconciliação, e a gente vai ver aí o porquê desse pacto de Deus com Abraão. Isso é maravilhoso, né, irmão Wander? Demais. E eu acho interessante que toda aliança precisa ter duas partes. Então Deus faz a aliança, ele faz a parte dele, mas aí precisava também do ser humano responder o mesmo compromisso. Então o Abraão respondeu com a sua fé, com a sua obediência, também Isaac e Jacó também ao mesmo momento respondeu também na mesma. Manorma, agora, para deixar esse legado, que é o capítulo 1 e o legado de Abraão, para deixar um legado desse aí para a próxima geração, há um trabalho, há um esforço, há um sacrifício, há uma entrega, né? E isso vai somar ao título de toda do nosso trimestre aí, que a irmã Norma mesmo já falou para nós aí, homem dos quais o mundo não era digno. É muito forte essa declaração da lição, né? Muito forte isso aí. É verdade. E a gente, quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós achamos que de um capítulo 17 para o 18 foi rapidamente, né? Foi de um dia à noite para o dia. Mas não foi assim, né? Isso demorou muito tempo, né? Eles tiveram tempo de ter um contato com o Senhor e amadurecerem, né? Aliás, nesse tópico 1 aí, o que me chama a atenção, não sei se eu vou já adiantar. Fica à vontade, Manuel. Mas o 2, a fé incondicional de Abraão. E o comentarista da nossa lição disse que certamente, de alguma forma, Abraão teve conhecimento de Deus, o Criador. Eu penso também, e a gente, Wander e eu comentando essa lição, nós não temos mais estudo de professores, né? Então nós dois fazemos o estudo lá em casa durante a semana. Todo dia fala um pouquinho da lição. E nós lembramos de que, pela cronologia bíblica, certamente Abraão teve contato, não é, meu bem, com Sem, filho de Noé, certamente. Pela idade, né? Pela idade. E, certamente, o Sem falou do que ele ouviu do seu pai a respeito do que houve lá no Jardim do Éden, né? Ele contou a história do dilúvio para ele. Então, eu penso que quando Abraão recebeu a chamada lá em Ur dos Caldeus, que Deus falou com ele, ele não assustou, ele não apavorou, a Bíblia não registra isso, né? Então, se não registra, eu também não vou falar que se houve ou não houve. Mas a gente entende que ele não deve ter assustado muito, porque ele já sabia, já tinha ouvido falar desse Deus maravilhoso, desse Deus glorioso, não é? Eu vou colaborar com essa ideia sua, irmã, nome do irmão Wander, porque a gente lê algumas coisas na Bíblia e tem hora que a gente não para fazer essas contas, ou criar essa imaginação que não é mentirosa, é bíblica, é verdadeira. Por exemplo, um dia eu me parei pensando por que Esaú, a Bíblia o chama de profano, e já Jacó, a Bíblia diz que Deus o amava. Por que um é desprezado e o outro é amado? Não é que Deus odiou um e amou o outro, não. É a motivação ou a resposta do homem ao chamado divino. Agora, se a gente parar para pensar, e eu acho que eu já falei isso aqui, se já tiver falado, a gente vai chover no molhado, não tem problema. Como diz o pastor Zedé, que chove no mar, né? Não tem problema. Mas Abraão morreu com 175 anos. Quando ele tinha 100 anos, o Isaac nasce. Isaac perdeu a mãe com 37, Abraão tinha 137. Aos 40 ele casou, Abraão tinha 140. Ele orou 20 anos para os meninos nascer, Esaú e Jacó. Abraão tinha 160, então nesse caso.
se ele morreu com 175, é bem provável que Jacó e Esaú teve 15 anos de contato com o vovô. Então eles acreditavam. Por que o Jacó acreditava em sonho, acreditava em revelação? Mais tarde José tem um sonho, todo mundo zombou, mas Jacó guardou isso no coração. Ele sabia das histórias da peregrinação do vovô. É o caso do Abraão com Sem. Então, de vez em quando a gente precisa trazer isso à tona, porque as coisas não acontecem aleatoriamente na Bíblia. Alguns fatos não estão registrados, mas que tem base bíblica para isso, tem. Por que um homem crê tanto em Deus a ponto de deixar tudo e servir e seguir o caminho dele? Eu não tenho dúvidas que você fala, mas Norma, nem nada. Zero a minha dúvida com isso aí. Isso é maravilhoso, compadre. Eu vejo isso aí, nós, os cristãos, porque quando a gente pergunta, por que você é crente? Por que você é cristão? Porque eu acredito em Cristo, como meu Senhor e Salvador, mas a história fala que ele morreu tem 2000 anos. Não importa, foi passando e tem um relato daqui na Bíblia Sagrada, que é o único livro que dura tantos anos, milhares de anos, é a Bíblia. Então relata bem o que Jesus fez por nós, por mim. Então por isso eu sou cristão, porque eu creio na história e em tudo, e a Bíblia tem aqui um manual de fé. Então eu creio também que Abraão, depois Isaac e Jacó, também eles tiveram esse conhecimento. Talvez naquela época não tinha a escrita, mas tinha a transmissão oral, que era o que eles tinham. A e que é muito oral. Forte, né? E que era muito forte essa tradição, e a Bíblia chegou até nós graças a essa tradução oral, essa transmissão do conhecimento de Deus. Isso é muito legal, Movando, muito bom destacar isso aí. Deixa eu ler 3 tópicos aqui desse capítulo 1, a gente encerra esse primeiro bloco aqui, falando do legado de Abraão. O alcance do legado de fé de Abraão, ponto 1, a fé incondicional de Abraão, ponto 2, a resposta ao chamado de Deus. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem a citação de Gênesis 2:3. Ponto 2 aí, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus 11:1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Ponto 3. A resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado e indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Norma, só para ilustrar, enquanto eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei que uma vez o saudoso pastor João de Deus Santana chegou num culto aqui no Templo Central e me entregou um papelzinho. Ele tinha esse negócio de só escrever, entregava a gente assim, né? Sabe, depois você pesquisa isso aí. Aí ele fez uma pergunta assim no papelzinho: você sabia que Melquisedeque morreu no ano do dilúvio? Só entregou assim e foi embora. Mas aqui troço me deu um parafuso. E eu fiquei horas e horas. Eu lembro que foi à noite, foi num culto à noite. Eu saí daqui com aquilo na cabeça e era 2, 3 horas da manhã, eu estava agarrado com aquilo ainda e ficou alguns dias até que eu descobri a resposta. E foi exatamente isso, porque 969 anos foi exatamente pouco tempo antes do dilúvio. Aí a gente pode pensar, tá, o que isso tem a ver com relação ao que vocês acabaram de ler? Tem tudo a ver. Como que a resposta ao chamado de Deus, Abraão não questiona, não pergunta, não põe Deus contra a parede, igual muita gente fala, só não fizer isso aqui, não. Abraão não tem nada disso. Ele simplesmente ouviu de Deus e acreditou. Ponto. Olha que legado e olha que exemplo de fé, irmão. Talvez eu vá falar muito, né? Esteja falando muito, mas outro detalhe que a gente vê nessa promessa de Deus é que Deus confirmou para ele que traria bênçãos pessoais, e a gente lê isso no versículo que o senhor terminou de ler, traria bênçãos nacionais, de nações, territoriais, toda Canaã seria dele, né, da descendência dele. E outro detalhe,
bênçãos espirituais. Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus, lá no capítulo 17, vai reafirmar esse pacto num momento de turbulência da vida dele, o Senhor fala com ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aí, se fosse no sentido de moralidade, Abraão estaria perdido, né? Porque não ia ser nunca, nunca. Mas quando a gente vai pesquisar o verbo aí, perfeito, no hebraico, é tamim. E tamim significa integridade, obediência. E o professor Wander disse aí em uma das falas dele que a fé e a obediência e o outro, transformação, né? Então, o que a gente entende aí? Que a fé de Abraão, ela tinha que estar atrelada, unida à obediência. Porque senão ele não veria a promessa. E não viu, né? Morreu na esperança. Não é isso? Verdade. Não viu o cumprimento dela. Isso cai por terra, aquele negócio aí, você não vai morrer se não cumprir o que Deus falou na sua vida. É verdade. Muitos morreram Ele creu, né? né? E o autor aos Hebreus, né, fala que isso foi imputado, lá no livro de Gênesis também, né? Foi imputado como justiça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, Wanderman, Norma, vamos dar uma pequena pausa aqui, a gente vai voltar no segundo bloco, com o segundo capítulo aqui, o terceiro. Essa lição está muito boa. Te convido a permanecer com a gente aí. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos na última lição desse trimestre e nós estamos falando aí do legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Bom, enquanto no primeiro capítulo nós tratamos aí do legado de Abraão, agora nós vamos falar do legado de Isaque. De Abraão, uma fé robusta que não questionou nada de Deus, que não falou nada assim em relação a por que o senhor está fazendo isso ou por que daquilo, não teve isso. Abraão simplesmente creu e a irmã Norma citou um texto aqui muito bem citado, que isso foi imputado a ele como justiça. Já Isaque, irmão Wander, o significado do seu nome é o ponto 1, o ponto 2, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, e o ponto 3, Isaque, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Eu acho que a gente pode comentar sem ideia para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui e expandir o nosso comentário. O nome Isaque significa riso ou ele ri. O nascimento de Isaque foi um negócio assim milagroso, né? A mãe estéril, uma idade avançada, esperaram muito tempo, desde a promessa ao cumprimento, desde a chamada de Abraão ao cumprimento do nascimento, 25 anos, né? Depois 13 anos de uma longa espera aí, quando Deus reafirmou a promessa, mas aconteceu. E foi um negócio assim, puxa vida, Deus falou que ia fazer e fez, e olha a idade de Abraão, olha a idade de Sara, e agora nasceu esse menino bonito, e um menino obediente a Deus também. Legal esse negócio, né? Eu acho interessante a vida de Isaque, desde a sua concepção e a sua vida, porque a concepção, como o senhor acabou de falar, já é um milagre, coisa que humanamente era impossível. E depois, o outro legado, o legado que é importante a gente ver, porque a gente sempre fala que Isaque é comparado a Cristo, na obediência. Quando ele vai para o sacrifício, para ser sacrificado, igual Jesus foi para o Calvário, ele não questionou, ele só perguntou ao pai dele, e o cordeiro? Ele sabia todos os processos, tudo que precisava de um holocausto. Mas ele só perguntou.
E foi quietinho. O pai dele levou, amarrou e ele ficou lá quietinho, não questionou. Então, é o exemplo perfeito de Cristo. Obediência. E qual que é esse legado para nós? Quando cremos em Deus, nós obedecemos. Nós não questionamos. Nós não arrumamos em reclamação, arrumamos confusão. Não, é só obedecer. A palavra está clara. É obedecer. Fé e obediência. Pronto. Bom, Wanda, você falou de Isaac aí, rapaz, é um negócio que eu fico assim tão... Eu gosto dos comentários da lição, que isso vai abrindo a mente da gente para tanta coisa. Isaac é tipo de Cristo. Isaac foi o único patriarca dos demais aí que não teve mais de uma esposa. Semelhança de Cristo, só a igreja. Isaac foi obediente até a morte. Legal também. A esposa de Isaac, Rebeca, a gente não vê relato bíblico da sua morte. A igreja também não morre. Então tem um tanto de tipologia na Bíblia que a gente pode tirar exemplo, Mana Norma. E eu vejo assim, o tanto que Isaac ele foi obediente ao pai, obediente a Deus e um patriarca. Se for olhar Abraão, Isaac e Jacó, Isaac é um de maior exemplo de obediência dos patriarcas. Né, Mana Norma? Sim. E quando o professor Wanda estava falando do seu nascimento, o nascimento dele de Isaac, foi um desafio a toda a lógica humana. E isso mostra que é a soberania de Deus. E essa soberania de Deus, ela não depende de condições favoráveis e nem de circunstâncias que pareçam viáveis aos olhos humanos. A soberania dele é dele. Ele é soberano. E aí, para ajudar a gente a entender essa soberania, o que é que Isaías, no capítulo 43, 13, que quando ele fala que operando Deus, quem impedirá? Ninguém. É a soberania de Deus. Então, não tem que discutir, não tem que querer... eu quero entender isso. Entender, nós não vamos entender nunca. Eu falei lá na minha classe, meu Deus... Imaginem vocês uma Sara com 90 e tantos anos, amamentando. E aí eu não vou entrar em pormenores aqui, mas lá eu entrei em pormenores com elas, sabe? Isso é fantástico, isso é milagre. Isso desafia a minha lógica, a lógica do Senhor, a lógica humana. Mas é a soberania de Deus que operou. Verdade. Eu amo esses detalhes bíblicos, Mano, essa questão assim de a gente pega o Isaac, pega Abraão. Enquanto a irmã estava falando aqui agora, eu me lembrei de um outro texto que o próprio Jesus falou, que vai corroborar de uma situação que você fez no primeiro bloco, né, dessa soberania de Deus, dessas coisas humanamente falando absurda aos olhos dos homens, mas é prova do que se conhece de Deus. O próprio Jesus falou assim, João 8, 57 e 58, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e jubilou. Olha o tanto que Abraão conhecia de Deus, irmão Wander. Ele viu, Jesus falando isso, Abraão viu o meu dia e jubilou. Eu ouvi um negócio em janeiro agora do pastor César Moisés, e ele falou um negócio que ficou cravado na minha mente, essa palavra está queimando até hoje. Ele falou assim, olha, Deus não é objeto de estudo. O que nós estudamos é a palavra que foi revelada. O que Deus, por bondade e misericórdia, quis revelar. Agora, Deus não é objeto de estudo. Deus Deus, é soberano e Ele é tremendo e nós estudamos o que Ele quis revelar. Os atributos que Ele quis revelar, o que está escrito na sua palavra. E mesmo assim serve de tanta coisa que a gente não sabe, irmão Wander. É uma riqueza, né? Uma riqueza inesgotável de conhecimento que o Senhor nos deixou para o nosso aperfeiçoamento e fé nele, para um dia estarmos desfrutando dessa bênção com Ele, lá na glória. Maravilhoso. Bom, o significado do nome já falamos aí. Isaac é o herdeiro da bênção e comunhão com Deus. Interessante que Deus faz uma promessa a Abraão, irmã Norma. Essa promessa passou para Isaac e ela desencadeou-se, ou seja, veio o cumprimento assim na sua totalidade em Jacó. Mas tinha que passar por Isaac, né? Essa obediência, esse cumprimento aí de segurar a palavra de Deus e obedecê-la na íntegra. Isso é maravilhoso, né? Isaac é o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir a família,
Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. O que me chamou a atenção nesse texto é que Isaac não precipitou, ele esperou 3 anos depois da morte da sua mãe. O Abraão pediu o seu servo para ir lá no meio da sua parentela, escolheu uma esposa para Isaac, e a gente conhece toda aquela tramitação bíblica que está escrita ali, e como Deus trabalhou nesses detalhes, né? Encontrou uma moça da mesma família, falou para ele o que Deus tinha feito pelo seu Senhor, falou do seu servo Isaac, e a moça, não, eu vou. E aí a gente vê como Deus trabalhou nessa unidade, nessa união de Isaac com Rebeca, e como isso tipifica Cristo e a igreja, irmão Wanda. O negócio é maravilhoso, viu? A obra de Deus ela é perfeita. Quando a gente lê, estuda, vivencia no que Deus fez e faz em nossas vidas, não tem como você não obedecer. Nós temos duas escolhas, obedecer ou obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar, né? Então, nós temos exemplos demais, o Senhor nos deixou exemplos demais. Inclusive, que eu estou falando aí da Rebeca, ela não questionou, eu vou. Já foi tranquilo e em paz, sabendo que, conhecendo o passado, conhecendo o Deus que o pai dela, os avós serviam, e também o Deus de Abraão. Então ela foi tranquila. Norma, um negócio que eu fico assim encantado com esses patriarcas é que nós não estamos falando aqui de alguém que não conhecia Deus, alguém que não tinha prosperidade, alguém que não tinha um nome, que não tinha uma fama. Eles poderiam fazer o que quisessem da vida deles. Eles abriram mão de tudo isso aí por um propósito maior. Abriram mão de tudo isso por um propósito maior. E como Deus se revelou a Abraão, e como Abraão comunicou isso com Isaac, como Isaac com certeza comunicou aos seus filhos, e o próprio Abraão aos seus netos. Só, meu filho, vocês têm tudo aqui. Vovô tem tudo, mas eu abri mão de tudo isso aqui por uma pátria maior e melhor. Tá aí o legado, né? Com certeza. É o que nós falamos no início, né? Eles não prenderam a vida deles nas coisas do mundo, nas coisas materiais. Mas eles resolveram atrelar a vida às promessas de Deus, almejando essa pátria celestial. Hebreus 11, que fala que eles morreram na esperança, e até fala que nós, né, ou seja, os crentes do Novo Testamento, os crentes da época de Jesus ou pós o advento da vinda de Jesus, é que completam essa obra deles, né? Isso é lindo, viu? Ou seja, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Melhor que é Cristo, que morreu por todos nós. Tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os do Novo Testamento, quanto os da atualidade, né? E a gente vê, irmão Wander, o tanto que Deus é maravilhoso, né? O tanto que a palavra de Deus cumpriu na vida desses patriarcas, e por que não está cumprindo nos dias atuais também, né? Nas nossas vidas. Verdade. Eu estou lembrando aqui, tinha comentado sobre a nossa querida, em memória, a professora Magda, outra vez ela falou no estudo de professores. Por que nós estamos estudando essas lições bíblicas? O que nós estamos aplicando ela? Onde nós estamos aplicando ela? O que nós estamos aprendendo? Porque nós estamos estudando lições constantemente, cada trimestre uma lição diferente. E será que nós estamos aplicando em nossas vidas? Então eu vejo que o verdadeiro cristão, ele vê esses exemplos, estuda esses exemplos dos patriarcas, e a gente passa a viver esses exemplos, a gente passa a colocar na nossa prática diária esses exemplos que servem de lição de vida para nós hoje. Muito bom, muito bom. E só contribuindo aí com a fala de vocês, que por mais que eles foram privilegiados, por mais que eles foram abençoados, mas o privilégio maior é da igreja. Porque veja como que o autor aos Hebreus encerra o capítulo 11. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito legal. Maravilha, glória a Deus. A gente fala aí o escritor aos Hebreus, a superioridade de Cristo,
E tanto a vida de Abraão, Isaac e Jacó apontavam para um propósito maior de Deus, né? Para a vinda de Cristo, para o advento de Cristo. E a gente vê essas citações de Abraão, um dos mais citados aí dos personagens do Antigo Testamento. Claro que Moisés e Abraão, os mais citados, mas a gente vê o quanto esses homens contribuíram para o advento da vinda de Jesus, né? Do nascimento do Messias. Muito bom. Começou lá na escolha de uma nação, né, Manuel? Porque se vê uma nação toda misturada também, de onde viria o Salvador? Né? E eu fico pensando tanto que o diabo tentou atrapalhar isso aí com o primogênito de Jacó, por exemplo, que deveria ser Rúben, né? Que deveria não, é Rúben o primogênito, mas se a gente for analisar, Jesus não veio dessa raiz aí, que era a primogenitura, que era a bênção do primogênito, mas veio de um que honrou o pai, veio de um que obedeceu. É muito legal isso aí, viu? Bom, para a gente finalizar a nossa lição de hoje, o terceiro ponto aí, o legado de Jacó. Vou ler 3 subtópicos aqui, a gente comenta os 3 e fecha a lição. Homens com virtudes e erros é o ponto 1. O arrependimento muda destinos é o ponto 2. Achei isso aqui maravilhosíssimo. E o ponto 3, a bênção ofuscando a tragédia. Outro ponto sensacional. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. Nós também não somos perfeitos, tá? As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. 2. O arrependimento muda destinos. Jacó teve encontro com Deus em Betel quando fugia da casa de seus pais e em Peniel quando regressava. Embora imperfeito, a sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. E por fim, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos: revelar a presença de Deus, a sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós, eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Olha bem, Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filha dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para os seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Aí a gente sabe a história, o que deu aí, um arrependeu e o outro não, continuou no caminho de erro. Mas eu achei isso aqui maravilhoso, que a Bíblia não omitiu os erros desses homens, mas também não ocultou os acertos. A Bíblia também mostra que o arrependimento mudou a expectativa de vida de Jacó e como a bênção de Deus veio, né? Essa questão de destino é um troço meio complicado aqui, mas vamos... E a bênção ofuscou a tragédia. Esse ponto para mim culminou a lição e foi um fechamento de ouro, porque tinha tudo para dar errado, como diz uma amiga lá do presídio. Estava tudo certo para dar errado, aí Deus entrou no negócio. Mudou a história. Acabou. Aí a história que era para ser uma tragédia, irmão Wander e irmão Norma, foi uma história de bênção. E foi do jeito que Deus quis. Nossa vida é a mesma coisa. Nós estávamos no mundo caminhando para dar tudo errado. No meu caso, com 13 anos, aceitei Jesus. Meu caminho era para dar tudo errado. Mas quando eu encontrei Cristo, estudando a Bíblia, aprendi, converti, aceitei Jesus, conhecendo através da Bíblia, estudando, e aí mudou minha rota, mudou completamente. Manoel, em 99, salvo engano, eu vi um pastor, eu não sei se foi o pastor Gesiel Gomes ou o pastor Claudionor Correia de Andrade, mas eles falaram o seguinte, em um dos livros que eles escreveram, que se a Bíblia tivesse só o livro de Gênesis, seria suficiente para a nossa salvação. Na época eu comecei a falar, peraí, mas e Jesus? Mas se tivesse só o livro de Gênesis escrito, já seria o suficiente para apontar a salvação para nós. Porque, claro que apontaria a Cristo, falaria das promessas de Deus e mostraria a bondade e a misericórdia de Deus, que Abraão experimentou a graça antes da lei, né? Verdade.
E um detalhe que a gente vê aqui, o senhor falou que o que chamou a sua atenção foi o número 3. O que me chama a atenção é o número 1. Porque o que nós vimos aí? A graça divina. Eles falharam, mas a graça divina, ela continua. Hoje nós falhamos. E como? Mas a graça divina continua. Fazendo o quê? Operando, restaurando, corrigindo e nos conduzindo, conforme a vontade soberana de Deus. E outro detalhe que a gente aprende aqui, que o objetivo da narrativa bíblica, o centro da narrativa bíblica, não é mostrar a perfeição. Não é. Mas mostrar o quê? A fidelidade e a graça do próprio Deus. Esse é o objetivo. Esse é isso a gente não pode perder, né, de foco. E quando se fala em Esaú e Jacó, eu falei na minha classe, na lição que passou do nascimento deles, que alguém perguntou, mas por que Esaú foi rejeitado? E nós comentamos isso em casa. Eu penso que na presciência de Deus, ele viu tudo o que ia acontecer. Esaú vendendo a primogenitura dele, não é isso? Esaú, desculpe-me, falhando. Mas na presciência, ele vendo tudo isso, ele fez a escolha. Ele viu que Jacó, apesar do nome indicar suplantador, mas ele viu que ele teria um encontro com ele lá em Betel e o seu caráter seria transformado. Isso na presciência, porque Deus não é onipotente, onisciente e onipresente. Sim. Eu penso nisso aí, sabe? E na sua presciência ele fez essa escolha. Não, Esaú não pode ser o condutor da promessa, porque ele não vai dar conta. É Jacó que tem que ser o condutor. E outro detalhe que a gente vê ali, que ali não foi uma escolha de pessoa, mas uma escolha de nação. Esse seria o representante da nação de Israel. Deus conhece todas as motivações, né? Sim. Inclusive todas as probabilidades, se seria um ou outro ali, todos os caminhos traçados por um ou por outro, Deus já sabia de todos, dependendo ou não da escolha de um ou de outro. Deus é Deus, né? Isso é muito bom. Bom, Wander, Norma, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a vocês por mais essa contribuição maravilhosa. Espero ter outras vezes aqui, tá, irmã Norma? Muito bem-vinda, irmão Wander. Bem-vindo, obrigado. Ficamos por aqui com essa lição de número 13, o fechamento desse trimestre. Estudaremos o próximo trimestre, que vai falar sobre a Igreja dos Gentios. Essa lição está sendo comentada pelo pastor Wagner Gabi e vai tratar aí da missiologia, ou seja, a missão da igreja no mundo gentílico. E você é nosso convidado a estar continuando conosco nessas lições bíblicas. Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana com mais um quadro de lições bíblicas. Até lá e um forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.